Olá, estou agora aqui com mais um vídeo então para vocês. Dessa vez eu vou falar sobre como aprender a aprender inglês. É um assunto bastante interessante é porque então no caso assim, ó, se você estiver começando, se você não começou a estudar inglês ainda, então siga as dicas que eu vou passar agora. E se você já começou a estudar inglês, então provavelmente você já começou a estudar inglês errado, né? Você já começou de forma errada. Então essas dicas vão te ajudar bastante se você seguir elas certinho. Então veja bem, ó, se você já começou, eu fiz esse mapa mental aqui. É, aqui. Se você já começou a estudar inglês no ensino médio, no ensino fundamental e médio, você já fez um curso superior de letras ou estudou numa escola tradicional, então eu digo para você, pare tudo, tá? Pare tudo, relaxe, respire fundo e comece novamente sob outro ponto de vista. Por que começar sob outro ponto de vista? Porque a visão que você está tendo do inglês é errado. Você não pode seguir essa linha de raciocínio sem pensar que inglês é difícil. Então, qual que é o ponto de vista que você tem que ter sobre inglês? Aqui. Esse é o seu novo ponto de vista. Inglês é fácil. Difícil é o português. Difícil é a maneira que a gente tem de complicar tudo. Então, veja, pense em qual a maneira mais simples e rápida para aprender inglês. Essa é uma boa pergunta. Qual a maneira mais simples e rápida para aprender inglês? Porque você já deve ter pensado nessa questão. Ou às vezes as pessoas, o ser humano tem a mania de complicar tudo. Então na escola eles começam a ensinar a gramática, sendo que a pessoa ainda não sabe falar. Daí querem que ela aprenda a, a falar inglês dentro da gramática, no caso, né? Mas se ela não sabe nem falar, então como é que ela vai falar inglês dentro da gramática se ela não sabe falar? Não vai adiantar. Então eles estão complicando as coisas. Então veja, qual a maneira mais simples? Ó, pronúncia das palavras. Pronúncia das palavras. Se você quer aprender a falar, você vai ter que pronunciar palavras. Você vai ter que estudar a pronúncia das palavras. Esse é o caminho. Por ali você vai começar. Estudando a pronúncia das palavras. Então você vai ter que ser um imitador. Você vai ter que aprender a imitar. É assim que as crianças, quando quando estão aprendendo a falar a língua mãe, né? O português no caso, ou a língua do país que elas nasceram, essa língua é a língua mãe, no caso. Então, se você tivesse nascido nos Estados Unidos, você teria aprendido inglês, mas você nasceu no Brasil, e no Brasil se fala português. Então, a língua que você que estiver no seu ambiente vai ser essa língua que você vai aprender a falar, porque você vai aprender a imitar. Já pensou se a gente conseguisse voltar para trás e voltar a ser criança para aprender inglês e começar a aprender o inglês ao invés do português? Não seria tudo mais fácil? Mas não, nós já aprendemos português, somos adultos, e agora por ser adulto a gente tem mais dificuldade de aprender uma nova língua. Então por isso que as coisas ficam um pouco mais complicadas, né? Tá? Então qual que é o segundo passo? O segundo passo é ter vocabulário.
você precisa ter vocabulário. Aí tu pensa, como é que eu vou adquirir vocabulário? Se você quer aprender a falar, você tem que ter palavras, você tem que adquirir, ter um vocabulário amplo para poder. Mas como é que eu vou adquirir esse vocabulário? Você não vai estudar palavras soltas. Então você pega, estude o significado das palavras. Mas como que você vai aprender o significado da palavra? Você tem que entender o significado, né? Vem aqui. E entender. Você precisa entender. Entender. Você vai ter que entender textos. Textos, né, no caso. Por quê? Porque se você entende o que você lê, então você pode escrever. Se você entende o que ouve, então você pode falar. Daí vem outra pergunta, mas como entender textos? Como que você faz para entender os textos? Você não sabe ler nada, você não sabe inglês, não sabe nada. Como é que você vai aprender os textos? As palavras, no caso, adquirir vocabulário. Pega um texto, você, palavra por palavra, você procura no dicionário o significado, as palavras que você não sabe, né? Então, tudo que tu for estudar em inglês, textos em inglês, você traduza. E com o tempo, vai passar o tempo que você não vai mais precisar traduzir, porque você já vai estar adquirindo vocabulário. Conforme o tempo vai passando, você vai traduzindo cada vez menos. Então, você não sabe uma palavra, pelo esforço de você ter que buscar no dicionário o significado dessa palavra, isso vai fazer com que você grave na sua mente, né? Você grava isso, porque você não sabe uma palavra, ela procura o significado. Como que tu vai fazer isso? Ao traduzir textos. Então não coloca dentro da caixa do Google lá e simplesmente clica em traduzir. Assim você não vai aprender, você tem que traduzir manualmente, palavra por palavra, né? E deixando o texto da maneira que estiver saindo, né? Ele vai sair meio esquisito. Mas isso daqui, não se preocupe com isso, porque é assim que os americanos falam, né? Então não tente ajeitar o texto. É realmente assim que eles falam. Tá. Como entender alguém falando em inglês? Estudando filmes, estudando música, estudando comentários. Aí você faz o mesmo processo. Você traduz os filmes também, no caso, né? Como é que tu vai fazer com os filmes? Você pausa, copia a legenda, traduz, estuda a pronúncia e depois volta a escutar o filme novamente, ou as partes que você não entendeu. Aí você vai entender porque você traduziu, né? Músicas é a mesma coisa, documentários também é a mesma coisa, né? Mas no mesmo sistema. E porque vai chegar no momento que tiver que falar com um americano, você não vai poder pedir para ele parar de falar que tu quer traduzir o que ele está falando, né? Não, você tem que primeiro aprender bem para que chegar no dia que tiver que falar, você não precisar mais ter que traduzir, porque você já sabe. Você já entende bastante, né? E a partir do momento então que você começa a entender textos, você pode escrever. Você começa a entender o que as pessoas estão falando, você pode falar. Mas também convenhamos que se você ficar só ouvindo, claro que daí para você entender alguém falando, você tem que ouvir bastante. Mas se você está começando do zero e não entende nada, então eu aconselho que você ouça pelo menos 15 minutos por dia só. Só 15 minutos. Porque vai acontecer o seguinte: se você ouvir mais que 15 minutos, você vai enjoar, porque você vai ficar ouvindo aquilo e não entendendo nada, isso vai te desanimar, né, no caso, né? Então ouça até os 15 minutos ou quando estiver se sentindo confortável com a língua que você está entendendo bastante, ouça mais. Porque não adianta você simplesmente ouvir e não entender nada. Para você fixar o conhecimento, você tem que ouvir, entender, e aí você vai conseguir fixar esse idioma na sua mente, né? Mas tu tá pensando assim, então agora, como é que eu vou, no caso, falar?
bom, eu já entendo o que as pessoas falam, já sei pronunciar as palavras, mas como é que eu vou montar as frases? Ouvindo. Você ouve os americanos falando, né? Ou qualquer pessoa que estiver falando de inglês com você, e você imita. Mas isso, no caso, se você consegue entender. Então, por isso que você tem que aprender aprender a pronúncia, aprender a pronúncia das palavras. Claro que você vai entender como ela é pronunciada, vai ter que entender o que a pessoa está falando para poder falar do mesmo jeito. Que se você só ouve e não entende, você não vai conseguir montar as frases baseadas no que as pessoas estão falando, porque você não está entendendo o que elas estão falando. Em português, por exemplo, né, no caso, geralmente a gente muitas vezes imita outras pessoas falando, porque a gente entende o que ele falou. Então a gente passa a falar do mesmo jeito. As crianças as crianças também, elas falam sempre elas muitas vezes a gente vê crianças que têm a mania de imitar assim astros de TV, do cinema, essas coisas, né? Então elas têm essa mania de imitar. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, dá um like nele, comente, faça uma pergunta se você não entendeu alguma coisa. E se inscreva no canal. Porque aprender inglês não é difícil, mas é como eu disse, é a mania que as pessoas têm de complicar as coisas. Então, veja aqui, ó. Você essas dicas que eu dei aqui foi baseado em como eu aprendi. Então, se eu conseguir aprender, eu acredito que se você aplicar elas por em prática, você também vai aprender. Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.